Então, bom dia. Eu vou apresentar aqui meu trabalho sobre a modelagem cinemática de um robô diferencial do veículo Acma, né, da metodologia Acma. Então, iniciando, né, pelo robô diferencial, o modelo que a gente fez aqui, que eu desenvolvi é bem simples, tá? É o modelo de duas rodas motrizes independentes no mesmo eixo, então é um modelo bem básico. Todo o esquema dele foi elaborado a partir das variáveis de distância da roda, o ponto central, x, y, e o nosso ângulo, né, de deslocamento angular. Então, ah, todo o movimento do robô ele vai depender de uma única coisa, a diferença de velocidade entre as rodas. Se ambas as giram igual, o robô transita reto. Se giram em sentido opostos, ele rotaciona no próprio eixo em uma rotação pura. Então, aplicando algumas restrições de que as rodas rodam sem deslizar, deduzimos que a velocidade linear do robô é a média das rodas e a rotação gerada pela diferença entre elas é dividida pela bitola. E a partir daí a gente consegue construir a jacobiana que mapeia esse giro dos motores. Então toda a nossa decomposição foi feita aqui no texto, tá? Um método mais passo a passo, até a gente chegar na nossa jacobiana, que é o que importa para a gente usar lá nos nossos cálculos, tá bom? Bom, mas aqui é um pouco dos resultados, né? Mas vindo aqui para o robô Acma já também, a gente também partiu de um desenho simplificado dele, então, ao contrário do diferencial, ele não consegue girar no próprio eixo, né? E normalmente, para simplificar esses equacionamentos, se usa um modelo de bicicleta, né? Assumimos um eixo traseiro que acelera e um eixo dianteiro que estressa o volante, tá? Então, a gente tem os dois ângulos aqui, que é o θ e o psi, né? Que é o ponto crucial no projeto, que é separar esses referenciais. O estressamento do volante, o psi, é a nossa entrada mecânica do controle das rodas. Já a orientação inteira do chassi, que é o nosso θ, aqui da esquerda, ele é o estado global do carro. Ele muda estado global do carro, né? Vai ser o deslocamento do carro. Mudar o volante PC não rotaciona o carro automaticamente, tá? Ele apenas cria um raio de curvatura e o carro ele precisa de aceleração nesse raio para começar a virar o θ, tá? Então toda a matemática também foi desenvolvida bem próxima ao diferencial. A gente define estados de vetores de estados e, e desenvolve até nós chegarmos na jacobiana para realizar o movimento, né? Então, o centro de instantânea de rotação, que a gente usa tanto no diferencial quanto no Acma também, ele é totalmente geométrico, então ele depende da distância entre os eixos, tá? O L-base, que é o nosso L maior, tá? E da tangente do volante PC. Isso gera a nossa matriz jacobiana, que eu mostrei aqui, onde a velocidade regular do chassi é calculada a partir dessa relação, tá? Então, a gente vai ter dois arquivos, tanto para o diferencial quanto para o Acma, tá? Que são nossos arquivos de simulação, com a nossa cinemática direta e a nossa cinemática inversa. No diferencial, eu recebo os ângulos de velocidades angulares direita e esquerda, e na direta eu recebo a velocidade linear e o estressamento, né? O ângulo de movimentação ali do veículo. E aqui ele vai me devolver essas variáveis. Portanto, aqui ele me devolve a velocidade angular, e aqui ele vai me devolver as variáveis de estado, o x, o y e o π. Tá? Eu tenho os cenários desenvolvidos para executar essas ações, e o resto dos códigos é mais para geração de GIFs, tá? E eu vou ter a mesma metodologia desenvolvida no Acma. Então, eu tenho um simular Acma direto, onde eu recebo o PC e a velocidade, e o simular Acma inverso, onde eu recebo a velocidade e o ômega, tá? Então, da mesma maneira, os outros valores são constantes, tá? Mas você pode mudar aqui no código, é possível. E o restante do código é mais para simulação mesmo, porque como a gente está gerando GIF, a gente tem que gerar frames, tá? Então são dois algoritmos para cada um, Acma Kinematic.py e diferencial Robot Kinematic.py. Voltando aqui para o README, a gente entrega com isso então alguns resultados de cinemática, tanto cinemática que é direta, né, onde a gente entra com valores de estado e tem as velocidades das rodas, para frente, para trás, esquerda e direita, quanto a inversa, onde a gente entra com as velocidades e consegue ver os estados, a evolução dos estados. Isso para ambos os robôs, tá? Tanto para o robô diferencial quanto para o Acma, feitos os mesmos testes, as mesmas simulações, tá? Para rodar o nosso código, é um processo bem simples, tá? É basicamente fazer um clone do nosso GitHub aqui, do GitHub desenvolvido, e instalar um requirements.txt que vai baixar essas bibliotecas já prontas, tá? E é isso. O material de referência está aqui embaixo, tá? É um material que foi passado pela professora da matéria. É isso. Muito obrigado.